Pegou o Uruguai. Que bom, né? Bom, às vezes bate aquela tristeza, aquele desânimo, aquele sofrimento. E muitas vezes você levanta. Tem uma frase que é única, né? Não aguento mais. E olha, a gente não tá falando de fraqueza nisso não, sabe? Algo físico também, não só. Mas sabe aquelas responsabilidades e exigências, Solange, que pesam? Cada vez mais parece estar com uma mochila e tá colocando pedras. Fica pesado levar muitas vezes a vida, né? Tá cansado, tá esgotado, isso não é sinal de fraqueza, não. Mas é sinal do quê? A gente vai aprender com ele, que saiu de São Paulo. Deixei ele na mão com o Jogo do Brasil. Verdade. Ele que é psicólogo, Alexandre Manizadian. Olha que nome lindo, Manizadian. É assim, né, doutor? Manuzadian. Manuzadian. Por favor, doutor. Que nacionalidade que é? Obrigada, doutor. Manuzadian. Tudo bom? Fica à vontade. Olá. Manuzadian. Manuzadian. É que nacionalidade? Armênio. Armênio. Olha que chique. Manuzadian. Acho que é a primeira armênia que a gente recebe no programa, né? Manuzadian. Manuzadian, isso. Agora eu já decorei. Agora já sabe. Em casa. Quem tá aí? É o Manu? Não, é o Sadian. Decorou. Agora eu já decorei, é uma maneira de decorar. Doutor, a gente estava pesquisando, a gente estava comentando até no camarim, viu, gente? Que as redes sociais, elas têm um lado bom e têm um lado ruim. O lado ruim é quando você exagera, né, interfere na vida do outro. E o lado bom é quando você descobre assuntos muito interessantes que servem para o nosso dia a dia. E fuçando aí no Instagram, o doutor Alexandre, ele postou uma coisa muito interessante. Esgotamento é sinal de fraqueza? É sinal de fraqueza, doutor? Não, o esgotamento profissional, né, quando a gente fala que a síndrome de burnout é uma exaustão emocional que ela vem devido a algumas situações que a pessoa passa no campo profissional, como pressão do chefe, falta de férias, pressão por metas, cumprimento de metas e prazos. Então isso gera uma série de sintomas físicos e psicológicos, né? Não tem nada a ver com fraqueza, que a pessoa não tem condições de fazer alguma coisa. Agora, tem algum sinal que a gente perceba que a gente está realmente esgotado e está dando uma luzinha vermelha que para, senão vai acontecer alguma coisa mais grave? Tem algum sinal? Solange, a exaustão emocional, muitas vezes a pessoa ela já está passando as semanas ou meses com essa síndrome, né? Então ela começa a se isolar no trabalho, ela leva esse estresse para casa, começa a ter problemas com os familiares, com os amigos, dificuldade de concentração, de memória. Então alguns pontos dá para perceber, mas às vezes a pessoa já está há um bom tempo com esse problema e não consegue perceber. Então ela precisa realmente procurar uma ajuda de um psicólogo, de um outro profissional, um psiquiatra, para identificar o que ela realmente tem. Para variar, Luquinha, tem pessoas aqui abrindo o coração dizendo que estão tão esgotadas que não tem mais vontade de viver, viu, Luquinha? Agora, o pior de tudo, Solange, é quando a pessoa tem essa rotina de ir trabalhar, né, pega o ônibus, e por algum motivo ela não consegue mais sair de casa. Seja por causa do trabalho, uma pessoa que está empregada aqui, ela até comentou, não sei se eu vou conseguir esperar para vocês que não está entrando, mas ela comenta o seguinte, aliás, ela fala que é a primeira vez que está acompanhando a gente, obrigado pelo carinho, seja bem-vinda aqui com a gente. Ela fala que tem medo de sair de casa, não consegue sair para lugar nenhum, só para ir para a escola, entrou? Uhum. E aí, voltar para casa, que ela quer entender se de repente até um serviço que traumatiza a pessoa pode causar também esse medo de sair de casa. Sim. O que acontece? Muitas vezes, se ela teve algum problema no trabalho, né, ela sofreu essa pressão, ela trouxe esse estresse do trabalho, isso vai acarretar outros problemas de saúde, né? A gente tem os problemas físicos que a exaustão emocional, a síndrome de burnout traz, que é gastrite, cefaleia, e os problemas psicológicos, que pode chegar a uma crise de ansiedade, a problemas depressivos. Aí, no caso, você está falando que ela tem medo de chegar, de ir aos locais, como escola e outros locais que ela frequenta, a gente pode estar pensando numa síndrome do pânico. Já está desenvolvendo essa síndrome, né? Agora, como é que a gente corrige esse esgotamento, sendo que a gente tem que trabalhar, tem que dar conta da família, muitas vezes dá conta dos filhos, né, Luquinha? Como é que a gente ameniza esse peso, tira as pedras da mochila, como você bem colocou? Agora, o pior de tudo, Solange, é assim, olha, tem muita esposa comentando que o marido trabalha muito, fica estressado no trabalho, mas no trabalho é um pianinho. Chega em casa, desconta todo o estresse do trabalho em casa, nos filhos. A gente já vai entender como você pode ajudar uma pessoa assim também, e se você for assim, como mudar. E por falar em aguenta, você não aguenta mais, né? Tá esgotado.
não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais a família, não aguenta mais o relacionamento e nada dá certo na sua vida. Você está esgotada, esgotadíssima. O que você faz para acabar com esse esgotamento? Não é sinal de fraqueza. Por isso que o doutor Alexandre está aqui com a gente. Ele que é psicólogo, saiu de São Paulo. A gente roubou o dia dele de assistir o jogo hoje, só para nos dar essas explicações, Luquinha. Eu quero mandar um abraço muito especial para o Rafael e o pai dele, o João, que são de São José dos Campos. O Rafael está conversando aqui comigo pelo WhatsApp também. Obrigado pelo carinho, pela participação. E a nossa querida amiga, a Angélica Gonçalves, ela é daqui de São José também, vai participar com a gente, fazer uma pergunta. Obrigado pela companhia. Angélica, qual que é a sua dúvida, amiga? Então, ô Luquinha, é o seguinte, às vezes a gente, assim, acorda naquele pique para ir trabalhar, e tem alguns dias que eu percebo que não é tanto assim. Não é para dizer, é a segunda-feira, não é. Às vezes no meio da semana, a semana começa bem, no meio da semana você tem aquela queda. Por que isso será, hein? Perfeito, vamos entender. Bom, Lucas, Solange, né, Angélica, o que acontece? Muitas vezes a síndrome de burnout, esgotamento profissional, ele traz pra gente uma desmotivação, um cansaço extremo, e você realmente não consegue, não tem vontade de trabalhar. Entendi, aí esse cansaço extremo acaba desanimando mesmo. Então, na verdade, minha linda, muitas vezes esse cansaço tem a ver mesmo por esse cansaço faz o da quê, mente. então, né? O que a gente pode fazer em relação à síndrome de burnout, né, o esgotamento profissional? Tem algumas coisas que a gente pode estar trabalhando. Exercício físico, porque quando a gente pratica exercícios físicos, a gente está liberando endorfina no organismo. Isso ajuda a trazer um humor melhor, né, trazer mais energia para você realizar suas atividades do dia a dia. Meditação também é uma técnica que ajuda bastante. E claro, procurar um psicólogo, a psicoterapia, para entender por que desse estresse, e o principal é fazer mudanças na sua rotina de vida. Perfeito. Angélica, aproveita esse friozinho que na verdade está mais para calor. Põe um tênis e vai para um lugar gostoso passear. O caminhar já vai te fazer bem. Acho que respirar fundo, um lugar de silêncio vai te fazer muito bem, viu? Um beijo, desejo muita alegria para você e felicidade. E obrigado pela participação, né? Linda de coração. Bom, a gente vai ver, pode ficar aí, Luquinha, porque a gente responde para ela, que mandou uma pergunta por vídeo, foi a Maria Luísa. Vamos conferir. Vamos lá. Boa tarde a todos, estou falando nisso. Boa tarde, doutor. A minha dúvida é a seguinte, eu ouvi dizer que quando a gente trabalha muito com a mente, com a cabeça, e não faz exercício físico, o corpo fica desequilibrado. Isso causa um desequilíbrio. E por isso um cansaço mental, um estresse. Isso é verdade? O exercício físico, ele ajuda? Como a gente conseguir fazer exercício físico, ter vontade de fazer exercício físico, sendo que a gente se sente muito esgotado? Obrigada, um abraço. Perfeito, porque a gente está complementando até a outra pergunta sobre a importância da atividade física para ajudar a sair disso. Só que para começar, às vezes a gente não consegue colocar o pezinho para fora de casa. Sim. O exercício físico ele vai ajudar muito, como eu falei anteriormente, a estar liberando esses hormônios no organismo, e a gente está melhorando o nosso humor e tendo mais energia. O que a gente pode fazer? Uma dica, deixa já, quando você for dormir, a roupa de fazer o exercício do lado da cama, o tênis. Se você acordou, você viu a roupa ali. O tênis é muito mais fácil você se vestir e sair fazer o exercício, porque esses primeiros segundos, quando a gente acorda e ter a vontade de fazer alguma coisa, ele vai te ajudar bastante. Agora, se você não tiver com isso, você tem esses primeiros segundos para pensar, não vou fazer. Perfeito. Então já deixa tudo no esquema. Que nem quando a gente quer comer certinho, Solange, já deixa a marmitinha pronta. Se chegar em casa e tiver o pão ali, você não vai pensar duas vezes. A minha geladeira só tem água e ovo. Que aí não tem tentação, né? Só, que aí não come errado. E saiu de São Paulo o doutor Alexandre Manuzadian. Acertei, doutor Alexandre? Isso. Manu Sadian. Manu Sadian. Fala esse nome agora. Manu Sadian. E fala com Valisur.
Manu Sadian, Vale Sul Shopping. Com você em todos os momentos. Pois é um recado muito legal que a gente vai dar agora. Né? Isso com certeza. Só que tem aquele momento que a gente está vivendo e percebe ser único mesmo quando ele está, sabe, acontecendo. São momentos comuns mesmo do dia a dia, como passear com uma amiga e descobrir uma nova cor. Ou aquele instante entre amigos que você pode ser você mesmo. Ou até mesmo perceber que tomar um simples café com alguém especial tem um outro sabor. São pequenos momentos que vão ser lembrados para sempre. E todos esses e outros, muitos mais, você pode aí viver no Vale Sul Shopping um momento para sempre comigo, com você, com a Sol. É incrível, né? Eu gosto demais. Bom, e a Cristiana da Silva, ela enviou uma pergunta por vídeo e a gente vai conferir agora. Vamos lá. Meu nome é Cristiana, eu sou de Guaratinguetá e eu gostaria de saber o seguinte. Eu sou casada há 24 anos e tenho 3 filhos homens. E todos estão aqui comigo ainda. E eles não estão encaminhados profissionalmente. E isso tem esquentado muito a minha cabeça, sabe? Preocupações exageradas. E também, assim, quando eles saem, eu já fico preocupada, ansiosa, porque eu tenho um problema de ansiedade. Então eu gostaria de saber como que eu faço para controlar minha mente, para que eu não fique pensando essas coisas, que eu fique mais calma, mais tranquila, menos ansiosa em relação à vida, em relação a tudo. É isso, doutor. Muito obrigada, viu? Eu sei que a gente não é um trabalho direto, remunerado, mas o trabalho de ser mãe, muitas vezes, é difícil de ser vivido, né? Como que ela pode tranquilizar? Porque tem coisa que tem a ver com ela e tem coisa que não tem a ver também. Sim, é difícil às vezes a gente realmente separar situações, né? Situações, o filho, a mãe, gera uma ansiedade realmente muito grande. Essa ansiedade, ela tem que às vezes ser uma ansiedade saudável. Quando ela deixa de ser saudável, é preciso realmente procurar uma ajuda. Se ela está prejudicando a sua vida, como você interage com os seus filhos, o que você vai fazer no seu dia a dia, você precisa procurar uma ajuda para realmente, às vezes, até tomar um medicamento para controlar essa ansiedade. Perfeito. Doutor, estou com uma pergunta aqui que eu achei tão interessante, Solange, porque a gente pensa que sair do lugar é a solução. Essa amiga, ela comentou que ela, durante 3 anos, trabalhou no telemarketing, né? Sim. E ela preferiu sair do emprego porque muitas vezes ela tinha altos e baixos, queria ficar sozinha, tinha muita dor de cabeça, mas mesmo saindo do emprego, só ela comenta que isso continua. A gente pensa que às vezes sair do lugar que é tóxico pra gente vai nos curar. Mas a pessoa que passa por uma situação dessa precisa buscar ajuda mesmo não estando mais no lugar de trabalho? Precisa, Lucas, porque a síndrome já está instalada na pessoa, ela já está com esse estresse exacerbado nela, né? Ela sai do trabalho, mas ela, por que está tendo esse estresse? Como que ela vai controlar isso? O que ela pode fazer para mudar isso? Então ela precisa sim procurar fazer um trabalho terapêutico para entender e achar estratégias de mudança e se readaptar a uma nova vida. Porque muitas vezes esse pode ser até o primeiro passo para a sua cura, mas não é o primeiro e único, precisa ter outros. Exatamente, Luquinha. Bom, tem muita gente aqui perguntando se esse esgotamento nervoso tem solução ou não. Daqui a pouquinho o doutor vai dizer pra gente, tá? E a gente vem com muito Peraí, trabalho. eu preciso dar o recado. Ai, gente, ela fala Pera para aí. o programa. Alguém entende? Tite, jetame, Tite. Pronto. Não, alguém entende? Alguém pode explicar? Ela abre o quadro, abre agora o bloco, Luquinha. Claro. Não, É pra fazer isso, gente. Vocês têm Não noção? é que essa veio, criança, gente. veio uma luz assim, falou, Eu fala que eu vou você te ama mandar Tite. pro Raul Gil. Ele que Tite. gosta de criança Ai, talentosa, eu vou te mandar lá. Vai trabalhar pro Raul Gil. Desculpa, Lucas Sanseverino, foi um impulso. Ai, esse Tite eu vou te falar, viu? Mas a gente Ai, tá falando hoje sobre a síndrome de burnout. O que é isso, pelo que a gente entendeu? Às vezes o estresse do trabalho vai te levando numa situação em que o seu estado físico não aguenta mais. Então, o psicólogo Alexandre Manoussadian... Você acertou de primeira. Amiga, é assim, né? Eu falei meia hora, eu fiquei falando o nome dele antes de começar o programa. Mas ele está ajudando a gente a entender caminhos realmente para conseguir sair desse cansaço físico. E tem gente que está na linha só. Tem gente, vamos ver, eu não sei se ela vai falar o nome. Alô, boa tarde. Alô? Tá ouvindo? Alô? Minha linda, eu vou pedir um grande favor para você. Tira todo o som da TV, todo o som, tá? Tira todo o volume da TV, escuta a gente pelo telefone. Senão fica um negócio que fica... Parece que tá indo pro universo, assim, a coisa, entendeu? Não tá no meu voz. Tá ouvindo a gente? Tá ruim. Tá melhor a ligação? Tá melhor. Você quer dizer seu nome ou não? Eu quero saber o seguinte, se não é fraqueza, a pergunta, é o que então? Se esse esgotamento psicológico não é fraqueza, o que pode ser? Às vezes a gente tá dando mais do que a gente deveria. É isso que acontece, né, doutor? O que é, então?
Essa síndrome, ela é uma exaustão emocional, né? Quando a pessoa ela chega num limite que ela não tem mais controle dela, né? Causa uma despersonalização, né, Sol? A pessoa já não sabe mais quem ela é, o que ela vai fazer e como sair dessa situação. Geralmente quem passa por isso cuida mais da vida do outro, cuida assim, de atenção, não estou falando de fofoca, cuida mais da vida do outro do que a dela mesma? Procura satisfazer mais o outro do que ela mesma? Não, ela deixa de cuidar de tudo, porque ela não consegue mais se perceber, não consegue perceber e se relacionar com outras pessoas, e essa síndrome pode levar a pessoa até para uma depressão, um caso mais grave, onde a pessoa precisa de acompanhamento psiquiátrico com medicamentos, né, porque realmente a síndrome ela vai se instalando e aumentando cada vez mais quando eu não tenho o controle logo no início. Agora olha que interessante, Luquinha, antes da gente espelhar. O doutor estava dizendo no intervalo, eu sempre achei que o estresse fosse uma coisa só negativa, e não é. Né, doutor? Isso é importante a gente ressaltar para as pessoas não acharem que a gente fala de estresse e quando a pessoa está estressada, isso é sempre ruim. Não, o estresse ele também é positivo na nossa vida. Né? Se a gente pegar um exemplo hoje, os jogadores do Brasil provavelmente estão passando por um estresse antes do jogo. E isso é positivo, porque é aquilo que eu falei, vai liberar, né, endorfina no corpo, eles ficam mais ligados, com mais energia e mais preparados para estarem jogando hoje e, se Deus quiser, ganhar o jogo, né? 2-0, meu palpite. O problema é quando é constante, né? O tempo todo. Tem várias perguntas aqui, eu não vou identificar. Uma delas eu mostrei, eu vou passar como se fosse essa uma em todas. A querida tá tão com o Pacová na lua, não aguenta mais o chefe, não aguenta mais o trabalho, não aguenta mais os colegas, não tem vontade de trabalhar, só que precisa trabalhar. Como é que ela sai desse esgotamento sem pedir demissão? É complicado, ela precisa realmente procurar ajuda psicológica, fazer um tratamento, entender o porquê desse estresse no trabalho, o que ela pode mudar na rotina dela de trabalho, se ela consegue fazer alguma mudança dentro da atividade dela, na empresa que ela trabalha. A questão que muitas vezes, quando você está já num limite dessa síndrome, desse estresse com o seu trabalho, é preciso fazer uma mudança de empresa, de atividade profissional. No tratamento você vai aprender estratégias para fazer mudanças na sua rotina e aí consequentemente tentar melhorar o trabalho e não precisar pedir essa demissão, mas caso você não consiga melhorar com isso, às vezes a pessoa precisa sair do trabalho, mudar de atividade para realmente conseguir melhorar, porque pode trazer outras consequências físicas no corpo essa síndrome. Ok, então. Tem aí, Luquinha? Tem sim, tem sim. Só um questionamento que eu acho que é interessante até para quem está em casa entender, que às vezes confunde um pouco. Põe para mim, por favor, essa pergunta da Vanessa de Taubaté, Gabi, não sei se está aí. Saiu, né? Ela quer saber se esse burnout se refere só a trabalho ou a pessoa pode também estar estafado vindo de outros problemas. O burnout é uma expressão ligada só a esse tipo de problema, ao trabalho? Burnout quer dizer esgotamento, e ele sempre está ligado ao trabalho, é um estresse ligado ao trabalho. O que acontece? A pessoa muitas vezes leva esse estresse do trabalho para casa, então vai acumulando outros estresses do dia a dia e aí influenciando também em situações de família, de relacionamentos. Ok. Tem uma última perguntinha, a gente já está terminando, doutor, da Renata Cipresso. A Renata diz o seguinte, ela está esgotada e está atrapalhando até o sono, o que posso fazer? Então, antes de deitar, a pessoa que está esgotada, o que ela faz para minimizar todo esse problema? Deitou na cama, e aí? O estresse ele vai trazer a insônia, a ansiedade, então a pessoa realmente deixa de dormir, ela tem uma maior dificuldade. O que ela pode fazer? A prática do exercício físico, que vai ajudar ela a estar mais cansada e dormir, a meditação, colocar uma música mais calma, uma música que ela goste, fazer um relaxamento antes de dormir e também, como eu falei antes, alimentação. Uma alimentação saudável também ajuda no controle do estresse. Ela fazendo essas coisas, ela vai conseguir ter um controle melhor desse estresse e pode ajudar um pouco ela a dormir um pouquinho melhor. Ok, então. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando rapidinho. As pessoas estão perguntando do doutor Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, que vai estar sexta-feira aqui com a gente. Está aqui o nosso WhatsApp, você pode enviar o seu vídeo com a sua pergunta sobre corrupção para o doutor Deltan, que a gente vai encaminhar para ele. Quem sabe você entra aqui no ar com a gente. Doutor,
Muito obrigada, Alexandre, por estar aqui. Bom jogo agora na estrada. Um grande beijo para sua esposa, Marina, linda, que está aqui com a gente também. Volte sempre, a gente amou conhecer você, viu? Solange, obrigado. Lucas, obrigado pelo convite. Quando vocês quiserem, estou à disposição. Muito obrigada. Zóio Verde. Bora nós. Obrigado, doutor. Põe pra mim, por favor, esse tutorial de como o cachorro vai ficar hoje à tarde. Devido aos muitos gols do Brasil, se Deus quiser, aí você pede pra pessoa, o cachorrinho fizer isso, fazer isso daí, ó. Tapar as orelhinhas, né? Obrigado, Eugênio, pelo vídeo que mandou, porque a Sol falou. O Eugênio mandou pra gente. Obrigado mesmo, viu? Beijo forte pra vocês, grande abraço. Se Deus quiser, segunda-feira, tamo aqui. Pois é, você vai ser um personagem. Seu joelho tá estalando demais, tá doendo demais. Vamos aprender o que pode ser isso. Beijos, fiquem com Deus, vamos fazer compra com o Vale Shop, se apega nele. Bora, Brasil! E vai ser feliz. Beijo no coração. Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião.